Ô, Marcos, tudo bom? Tudo bem, o que vai entender essas coisas de computador? Estava tudo bem. Vai entender gente que dá prioridade para pesquisa remota, vai entender essa coisa de computador. Eu mostrei aqui enquanto você não estava, né, mês a mês, como foi a evolução, mostrando que realmente tem toda a lógica, né? Tá tudo igual, tudo nos conformes, né? Tudo nos conformes. Parece haver, e talvez seja cedo para decretar, mas parece que está havendo uma mudança. Uhum. Tivemos, no mês passado, uma clara mudança que foi em função de vários fatores. De um lado, a retirada de candidaturas, do outro, a própria mudança no eleitorado. Nós tivemos essa tendência a concentrar cada vez uma proporção maior de intenções de voto entre Bolsonaro e Lula. Isso prenunciando um cenário de decisão no primeiro turno, porque a diferença de Lula para Bolsonaro continua sendo muito grande e os outros candidatos estão desaparecendo. Resta o Ciro Gomes lá com um núcleo importante, certamente não é desimportante, de eleitores que continuam dizendo que vão votar nele. Então, entender, é uma parte que não está muito definida, mas existe. Então, está sumindo os outros. Se você puder voltar no primeiro. Ih, eu só fiz esse. Não fiz Bom. mais. Ai, Não, desculpa. tá bom. É porque nós vemos nesses últimos dias, e de certa forma está aparecendo aqui, que o Bolsonaro está visivelmente com dificuldade de continuar a crescer. E é isso que era natural, porque o crescimento dele não decorria de nada que ele estivesse fazendo de bom. Não era uma resposta do eleitorado passando a querer mais votar nele. Era apenas a saída de outros candidatos na direita que progressivamente voltaram para o Bolsonaro e, de certa forma, apenas antecipam o movimento que fariam no segundo turno. Foi o caso do Moro, foi o caso de uma parte expressiva do voto do Dória. Então, nós temos um cenário em que Bolsonaro obteve esse voto, essa intenção de voto, mas depois parou, porque não é nada que ele faz que melhora. E às vezes a gente fica vendo notícias de que o Palácio Planalto agora vai trocar o generaleco lá que inventaram de vice do Bolsonaro, essa figura patética aí, vai trocá-lo por uma mulher, achando que as eleitoras brasileiras são trouxas. Quer dizer, se você põe uma mulher de vice, porque não é uma candidata mulher, é uma mulher de vice. Você põe uma mulher de vice, Bolsonaro melhora, mas por quê? Mulher do agronegócio, né, Marcos? Uma mulher que é representante daquela ação que fizeram lá em Uberlândia, né? É a mulher do agrotóxico, do pesticida, né? Ela é a representante da indústria do agrotóxico aqui no país, né? Mas certamente não é por essa razão, é apenas por uma questão de gênero. Logo, quem passou os últimos anos insistindo que esse negócio de gênero não vale nada, que mulher é secundária, que não gosta de mulher em posições de poder, de comando, de autoridade. E agora, faltando 3 meses para a eleição, inventam de botar uma companheira de chapa e, com isso, atrair o voto feminino, que é uma completa subestimação da capacidade de tomada de decisão do eleitorado feminino e uma ignorância completa de como é que funciona.
o processo de tomada de decisão das pessoas. Não é com surpresas de última hora que você convence alguém. Enfim, nada que ele faz resolve. E o que pensa fazer é pior ainda. Então, nós estamos vendo uma pequena tendência de Lula continuar crescendo com a queda da indecisão e, do outro lado, o Bolsonaro visivelmente estancando. E aí, quando você olha alguns resultados regionais, você começa a ver que está uma mudança em curso. É isso que eu te propus com a ideia de desbolsonarização. Vamos falar disso agora. Queria só chamar a atenção, gente, olha, Marcos, realmente impressionante. A diferença entre Lula e Bolsonaro nas presenciais agora é 19. Nas remotas é 11 pontos. Mas olha o que a gente já teve. Se a gente olhar lá em junho de 2021, na pesquisa presencial, Lula tinha 30 pontos de frente para Bolsonaro. Na remota, tinha 3 pontos, 10 vezes menos. Alguém estava com problema no óculos, faltava limpar os óculos ali, né? A diferença era brutal, hoje ainda é enorme, né? Não, é tão evidente que existe uma diferença, que o retrato que as pesquisas presenciais apresentam é muito diferente do retrato que as chamadas pesquisas remotas mostram. É tão óbvio que eu não sei por que fica essa discussão de é tudo igual. Igual como? Você compra uma balança para sua cozinha, ela tem uma diferença de 10 quilos. E você, não, é tudo igual? Como assim? Você compra um saco de arroz que era para pesar 5 quilos, numa das balanças pesa 8 e na outra pesa 2. E elas são iguais? Não. Então, nós temos uma diferença de medição, e essa diferença de medição subestima a diferença que é maior quando você amplia a sua capacidade de ouvir determinadas partes da sociedade, chamada povo. Quando você aumenta a sua capacidade de ouvir o povo, você ouve uma história diferente daquela que você, quando você telefona para a casa das pessoas, ou para o celular delas, quando você faz isso, você obtém um determinado retrato. E o que interessa é esse que ouve todo mundo, porque é todo mundo que vai votar na eleição. É isso aí. A Mimi dizendo aqui, tomara que a ex-ministra aceite serviço e nos livraremos de 2 coelhos com um único voto. Acho que o Braga Neto... Porque ela é candidata ao Senado, né? Então, se ela sair e está bem nas pesquisas para o Senado. Então, se ela sair, desistir de disputar o Senado, ela tem razão. Nós vamos... Tereza, por esperta, não vai nessa, não, né? Deixa lá para o Braga Neto. Que não tem mais nada para fazer mesmo. Já mamou tudo que ele podia mamar nas tetas do governo. Vai aproveitar a aposentadoria fantástica que ele vai ter, provavelmente aí sei lá, fica queixando de previdência no Brasil. Previdência complicada, cara, é desses caras. É dessa turma, né? Isso aí. Dos parlamentares e militares. Vamos olhar, então, o que está acontecendo em estados que até agora eram tidos como bastiões bolsonaristas. Antes, quero agradecer a todo mundo que chega para esse nosso Fórum Café, desta sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. Pedir que cada pessoa que não está inscrite ainda aqui na Pós TV Fórum, inscreva-se. Estamos a caminho de 255 mil pessoas inscritas. Queremos chegar a 400, queremos mais ousadia ainda, 500 mil pessoas inscritas até o final do ano. Para isso é fundamental a inscrição, é fundamental você dar like. E se você puder, torne-se, assim como a Mimi, que mandou a mensagem dela, o superchat dela agora,
torne-se, esse simbolinho ali redondinho, é de que ela é membro, torne-se uma membro, um membro da Posta TV Fórum. São as pessoas que sustentam a Fórum. Como eu digo, se a gente pode dizer, somos mídia independente. Por quê? Porque aqui não tem banco. Aqui não tem dinheiro dos grandes grupos, são as pessoas que financiam, que sustentam a Fórum. Então, torne-se membro, torne-se assinante do Portal Fórum, mande seu superchat, agradecemos demais. Marcos, então vamos contar essa história para todo mundo aqui, baseado nas pesquisas, que nem são pesquisas do Vox Populi, mas naquilo que você coligiu e sistematizou. Você quer começar? Coloca os mapas já na tela, aqueles mapas da evolução? Bom, é bom porque nos ajuda a chegar no último, que é o que interessa dessa eleição aqui. Então, vamos ver, o Marcos mandou para nós mapas sobre a evolução do voto nas eleições presidenciais. Aqui, Lula, primeiro turno, na esquerda, 2002, na direita, 2006. Fala, Marcos. Como a gente pode ver, a eleição de 2002 foi uma eleição de uma distribuição quase que 100% igual no país. No segundo turno, Lula venceu das 27 unidades da federação, venceu em 26. Só não ganhou em Alagoas. Não interessa aqui por quê. O fato é que o país inteiro votou Lula, o que mostrava o grande voto de confiança que o conjunto do eleitorado brasileiro estava dando na candidatura de Lula, no que ele representava, no que ele tinha como proposta de governo. Na eleição seguinte, em função de vários fatores, todo mundo se lembra que já foi logo nesse primeiro governo dele que ele enfrentou pela primeira vez um ataque sistemático nesse lugar em que em toda a América do Sul, todas as Américas, a direita concentra seus ataques em lideranças populares, lideranças de centro-esquerda e lideranças de esquerda. Toda vez que uma liderança surge nesse campo, a mídia conservadora, as elites, o sistema político tradicional, a primeira coisa que faz é dizer que é corrupto. Que é uma acusação fácil, porque as pessoas acreditam que um dos problemas que nossa sociedade tem é de haver roubo. E é por isso que as pessoas estão pobres. Essa tese de que a pobreza, a deseducação, a falta de saúde, a falta de bons empregos, tudo isso decorre da corrupção. Essa é uma lenda que foi vendida na cultura política sul-americana desde sempre. Então, toda vez que surge uma liderança, vamos dizer, do centro para a esquerda, a primeira coisa que faz é dizer é corrupto. E pode ser. Assim foi, né? Em 54 contra Getúlio, em 60, a partir de 62 até 64 contra João Goulart, e depois contra Lula e o PT, né? Tinha sido o pretexto das intervenções mal sucedidas militares no governo do Juscelino. Então, isso é uma velha história. E isso foi verdade no Uruguai, foi verdade na Argentina, foi verdade no Chile, e assim sucessivamente. Então, é a primeira carta que a direita usa contra lideranças de centro-esquerda, é dizer, esse cara, esse governo, essa pessoa é corrupta. Fizeram isso entre 2002 e 2006 com o assunto do escândalo do Mensalão, que depois, quando foi ver direitinho, até agora ninguém conseguiu encontrar a razão pela qual o PT comprava o apoio do PT, porque era basicamente os deputados do PT que foram acusados de receber ilegalmente recursos vindos do Banco do Brasil. Essa é a velha história. O fato é que houve um primeiro desgaste na imagem do governo. Marcos, que é importante dizer também, para a gente ter pé na realidade. É fato que o Bolsonaro e o clã são ladrões? É, claro. Né? Alguém conhece alguma pessoa no país que, tendo uma franquia de uma loja da Copenhagen, comprou uma casa de 6 milhões? Né? Dizem que a casa vale, na verdade, 8 milhões.
Não é só o Flávio Bolsonaro, são ladrões. Mas não é por eles serem ladrões que o Brasil está nesse miserê, é porque eles entregaram o país aos ricos e tiraram o país dos pobres. Né? Então, não é o fato deles serem ladrões que fez essa miséria no país. Eles tiraram a lasquinha que eles sempre tiraram. Né? Eles são ladrões de galinha, inclusive. Né? Ó, só registrar aqui, Marcos, a Paula Horta aqui, acho que faz bem. Acho que é sempre bom, né? Porque o reconhecimento é relevante. Quando a mídia ignora essa diferença entre os tipos de pesquisa, não faz por burrice. É desespero para tentar forjar a dita terceira via, já nem isso mais, né, Paulo? Esse movimento consolida a postura golpista dos jornalões, mas olha, importante dizer, mesmo segmentos da mídia progressista se deixaram levar nos últimos meses aí por esse canto de sereia das pesquisas remotas. O Mário Antônio Soares de Souza Soares também manda o superchat dele aqui. Obrigado, Mário. Muito bom você estar apoiando aqui a gente. Então, esse foi o cenário. E aí está a explicação de por que, onde era tudo vermelho, uma parte virou cinza ali. Sudeste e Centro-Oeste, basicamente, né? Sul, né? São Paulo, não é nem Sudeste. Sul, São Paulo e parte do Centro-Oeste, né? Aí você formou uma primeira divisão regional no voto no Brasil, né, em eleições presidenciais, que virou na imprensa, na grande imprensa, a coisa do Brasil azul versus o Brasil vermelho. E o limite aqui no paralelo, não me lembro exatamente qual que é o paralelo que separa a região sul e até São Paulo do Nordeste e do Norte. Então, nós passamos a ter um Brasil vermelho e um Brasil azul, na maneira como era apresentado. Apresentado, mas acho que a cor cinza está mais adequada para eles aqui. Vamos ver agora como foi. Vamos para Dilma. Dilma, é isso aí. Então, estados em que Dilma ganhou no segundo turno, em 2010, à esquerda, e 2014, à direita. Aí nós vemos a consolidação desse processo nos estados em que Lula havia perdido em 2006. Dilma não recuperou nenhum, ou seja, o que o PT perdeu em 2006, Roraima, os dois Mato Grosso, a região sul e São Paulo, esse corredor sul-norte, a Dilma repetiu, ou seja, não venceu nesses estados e ainda agregou mais alguns, o Acre, Rondônia e o Espírito Santo. Goiás entrou para esse pacote. Ela continuou perdendo em São Paulo e aconteceu esse espalhamento no eixo horizontal para chegar no Acre, do Espírito Santo ao Acre, no horizontal, e no eixo norte-sul, do Rio Grande do Sul a Roraima. Na eleição seguinte, em 14... Opa, perdão, desculpa, Marcos. Não, é porque é pouco relevante a mudança, é pouco relevante do ponto de vista geográfico, é apenas que ela, em 2014, continuou perdendo nos estados em que ela havia perdido em 2010, continuou perdendo nos estados em que Lula perdeu em 2006, e agora acrescentou apenas o Distrito Federal. Perfeito. Então, aqui no mapa de 2010 tem um pontinho vermelho ali no meio de Goiás, Distrito Federal, né? Ele vira cinza em 2014. Né? E aí nós chegamos na eleição de 2018, em que a candidatura Haddad não recuperou nenhum dos estados em que a Dilma havia perdido em 14, perdido em 2010, e Lula perdeu em 2006. Então, aí nós tivemos uma coisa mais parecida com, sei lá, aquilo que nos Estados Unidos é colorido de um jeito, estados democratas, estados republicanos. Então, nós passamos a ter uma tendência a ter uma parte do país que consistentemente votava no PT, e aqui, mesmo nas condições extremamente adversas da eleição de 2018, Haddad venceu nos 9 estados do Nordeste, mais Tocantins, mais o Pará. Então, significa, vamos chamar assim, um núcleo duro
pensando em termos regionais, claro que tem outras maneiras de olhar isso, mas em termos estaduais, o núcleo do voto petista é o Nordeste mais Tocantins e Pará. Perfeito. E agora vamos para Agora, as pesquisas. a grande novidade das pesquisas mais recentes é uma mudança muito nítida no Centro-Oeste, em que Lula havia perdido na eleição de 2006, Dilma perdeu em 10 e em 14, e Haddad perdeu em 18. Os dois, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal. Hoje, nesses quatro, até a cor aqui do Distrito Federal está errada, porque nesta semana, e não foi ainda incorporado nesse mapa, nesta semana, as pesquisas divulgadas, uma pesquisa nossa, foi divulgada uma pesquisa no Distrito Federal, publicada pelo maior jornal do DF, em que Lula e Bolsonaro estão empatados. Essa pesquisa é chocante, né? Porque há meses a gente ouve que Bolsonaro ganha de lavada, né, no Distrito Federal, né? Ficou na minha mente, pelo menos, a ideia. O Brasília é deles, né? O Distrito Federal é deles, e aí veio essa pesquisa surpreendente, né, Marcos? É um jornal respeitado, é um instituto de tradição, é uma pesquisa presencial, diferente de muitas dessas que andaram saindo por aí. Lula com 37, Bolsonaro com 34. Significa que é um empate se você olhar a tendência, é um empate melhor para Lula, porque é um empate em que ele está crescendo e Bolsonaro está caindo. Então, é como se você fizesse uma foto de um momento em que um sobe e o outro cai. Num ponto qualquer dessa tendência, eles empatam. Mas é possível que, se a tendência se mantiver, Lula venha a adquirir uma frente maior em relação a Bolsonaro, num lugar tido como bastião da ultradireita, desse tipo de gente que existe em outros lugares do Brasil, mas que no DF estava muito visível. Então, agora, esse cenário é um cenário. O que você está falando do Distrito Federal cabe para os demais? Quer dizer, é um cenário de empate, e aí essa me parece uma questão importante das pesquisas, que é o movimento, né, que vai se fazendo ao longo do tempo. São empates no qual o Lula está saindo de baixo e subindo, e o Bolsonaro estava bem na frente. Não sei se ele estacionou ou está caindo nesses lugares. nós não temos muita pesquisa. Se você for atrás, estou falando de pesquisa registrada, pesquisa que pode ser publicada. Boato, não, saiu uma pesquisa fulana da campanha do Beltrano. Isso não dá para acreditar. O que nós temos é uma legislação que exige o registro no TSE. E você pode ir lá e consultar tudo que foi feito de 1º de janeiro até agora para divulgação. E quase sempre são pesquisas feitas para veículos de comunicação locais, jornais, emissoras de televisão, emissoras de rádio, nesses estados que mandam fazer pesquisa. E o que temos, as mais recentes, divulgadas nos 4 estados, mostram essa situação. Vamos lembrar, na eleição passada, em 2018, o Bolsonaro teve vitórias nesses estados extremamente expressivas. Eu não me lembro de cabeça, mas alguns desses estados aqui foi na base de perto de 70 e pouco mais de 30 para o Haddad. Então, nós estamos vendo... A comparação, né, à esquerda em 2018 e agora é chocante, né, Marcos? Então, Lula recuperou o Amazonas e hoje, considerando, assim como o Amapá, o que resta na região norte, que é aonde o Bolsonaro lidera, Roraima, Acre e Rondônia, de acordo com as pesquisas registradas e publicadas nesses 3 estados, Bolsonaro mantém uma liderança no eleitorado nesses 3 lugares. E é uma diferença grande em alguns casos, como era
como havia sido no Mato Grosso do Sul, como havia sido no Distrito Federal e em Goiás. No Mato Grosso a informação tem muito pouca informação disponível. Mas, de qualquer maneira, o relevante é isso. O que resta na região norte é, de frente para o Bolsonaro, esses 3 azuizinhos lá na região norte, são estados muito pequenos, do ponto de vista de eleitorado, juntos, eles representam perto de 1,5% do eleitorado do Brasil. O que é, vamos dizer assim, um consolo muito ruim para um cidadão que, na eleição anterior, havia vencido neles e em uma grande parte do resto das regiões. Haddad perdeu no Amapá, perdeu no Amazonas, e hoje Lula, em todas as pesquisas feitas nesses estados, está com uma confortável vantagem em relação ao Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está perdendo, no sentido mais literal da expressão, está perdendo terreno. Ele não tem mais capacidade de expressar a vontade majoritária sequer de estados que haviam dado a ele na última eleição, uma votação até significativa. Então, em algumas regiões isso é claro, e na região centro-oeste, mais ainda, porque em todos os estados do centro-oeste, hoje nós estamos com uma situação de empate, e um empate com cara de bom para Lula, como essa manchete do Correio Brasiliense que você acabou de mostrar, que indica Lula empatado, é com uma pequena frente, mas é melhor para Lula estar um pouco na frente do que um pouco para trás. Então, é claro que essa mudança aí, vamos aguardar, claro que pode mudar, mas pelo jeito que nós estamos vendo os resultados nacionais, nós estamos chegando cada vez mais perto de um perfil geográfico estadual do voto mais parecido com o de 2002, ou seja, Lula vencendo em uma grande maioria dos estados. E, como nós estamos falando agora há pouco, uma tendência de ficar restrito a estados muito pequenos. Está aqui, exatamente. Montei agora aqui, Marcos, enquanto você falava, a comparação entre 2002 e as pesquisas de agora. A diferença aqui é que ainda, entre aspas, está empatado no Centro-Oeste, mas com uma possibilidade de que esse empate se decida favoravelmente a Lula. A discussão aqui é Santa Catarina, porque, com todo respeito a Roraima, ao Acre e a Rondônia, do ponto de vista de impacto nacional, é muito pequena. É muito pouco você sair de uma eleição tendo sido vitorioso em Roraima, Acre e Rondônia, porque juntos representam 1,5% do eleitorado brasileiro. Tem Santa Catarina, é difícil avaliar o que está acontecendo, também tem pouca pesquisa, e lá tem vamos dizer assim, uma guerra de pesquisa, onde tem muita gente querendo ganhar no grito a eleição em Santa Catarina. O que vai acontecer, eu não sei dizer. Marcos, isso aí para desespero da nossa Helenira Vilela, aqui lá de Santa Catarina, ela anda meio desesperada ali com o estado dela, mas estão tentando virar. Olha que interessante, o Mário Antônio Soares de Souza, diz aqui: bom dia, Mauro, assistindo a TV Fórum de dentro do busão, saindo de Cariacica, Espírito Santo, para Campos, no Rio de Janeiro, vou ali na minha terra, grande abraço. Pois é, Mário, você está saindo do Espírito Santo, que voltou a ser vermelho, para o Rio de Janeiro, que, na verdade, nunca deixou de ser vermelho. Marcos, é muito impressionante porque, assim, tem algumas sentenças que são feitas por analistas na mídia conservadora e até na mídia progressista, e que nada como a realidade, né? E como seus estudos para desmontarem essas sentenças que parecem ser sentenças definitivas, né? Uma é aquela coisa, né? A fantasia do crescimento do Bolsonaro ao longo aí dos últimos meses nas pesquisas remotas, como se isso fosse o retrato do que está acontecendo. O outro são essas sentenças.
o Sul é de Bolsonaro, o Centro-Oeste é de Bolsonaro, e acabou, e como se fosse uma sentença definitiva, o que as pesquisas estão mostrando que não é bem assim, né? Não é bem assim, e faz com que tenhamos assim, sei lá, a visão equivocada de que o eleitorado do Centro-Oeste é todo conservador, anda de caminhonete, caminhonete gigante, chapéu de vaqueiro, e ouvindo esses cantores picareta sertanejos que estão aí também arrumando um jeito de se dar bem com o bolsonarismo. Essa é uma fantasia. O Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, padecem dos mesmos problemas do Brasil. Eles não são assim, lugares onde todo mundo é assim ou é assado. Claro que pode ter uma expressão maior, e o empate sugere isso, mas, francamente, não me surpreenderia se Lula terminasse na frente, se não em todos, em muitos desses estados que eram, até pouco tempo atrás, meio que dados de barato. Ali, todo mundo é bolsonarista. Não é. Não é, não. É como em todo o país, né, ó, gente? Fazendeiro, gente do agronegócio, é isso aqui. O Centro-Oeste é isso aqui, é um mundão. O Celso Veras faz uma observação relevante, mas acho que opera a nosso favor. Estamos comparando resultados do segundo turno com pesquisa do primeiro turno. Boa, Celso, legal. Explica, Marcos, como isso, me parece que isso até nos favorece, ou favorece o Lula, na verdade. Né? Sim, com certeza, porque aqui nós já estamos fazendo, estamos olhando para o final de um processo. Quando vê o voto dado no segundo turno, em qualquer um desses mapas anteriores. Nesse de 2022, nós estamos vendo outra coisa. Nós estamos vendo uma eleição que ainda que vai ser daqui a 3 meses e meio, e nós já estamos chegando num perfil de voto mais parecido com o que aconteceu nas últimas eleições, no segundo turno. É verdade também que isso tem a ver com essa tendência a uma antecipação do segundo turno. Então, essa é outra maneira indireta de dizer a mesma coisa. Nós estamos indo, tudo indica, para uma eleição a se decidir no primeiro turno, porque as pessoas em todo o país estão começando a ficar entre Lula e Bolsonaro. E entre Lula e Bolsonaro, na maior parte do eleitorado, aí nem tanto pensando em termos de Estado, mas a grande maioria do eleitorado, como a gente está vendo, tende a ficar com Lula entre os dois, por razões as mais evidentes. Então, ele tem razão. É provável que se a gente... não fiz porque não tem disponível para esse número de estados pesquisas de segundo turno. Mas, à medida que elas forem saindo, nós podemos olhar todos em segundo turno. É verdade, em muitos desses estados, Bolsonaro ainda está na frente no cenário de segundo. Marcos, nós vamos falar. A Lígia Toneto está aqui coordenando. Gente, a Lígia Toneto, depois deixa ela entrar, que nós vamos falar coordenadora da campanha do Haddad em São Paulo. Não é pouca coisa, ao lado do Emílio Souza. Ela vai entrar daqui a pouquinho, mas eu quero que ela ouça você falar de São Paulo, sim. Gilberto Cruvinel. Marcos, a gasolina e o diesel vão aumentar de novo. Providencie nova pesquisa, porque o genocida vai acelerar ladeira abaixo. É isso aí. Eles estão fazendo de tudo para evitar esse aumento de gasolina, né? Agora não conseguem mais controlar o monstro que eles criaram, né? Que é essa política de preços aí. Assim, de novo, esse tipo de discussão revela quão errada é a avaliação que uma parte grande da elite brasileira faz do nosso povo, do nosso eleitor. É como se ele fosse um autômato, né? Que você aperta um botão, ele bota o dedinho para cima para o Bolsonaro. Você aperta um outro botão, ele põe o dedinho para baixo
Não é assim que as pessoas escolhem o presidente da República. Não é reagindo a estímulos imediatistas que alguém acha que qualquer um dos presidentes que a gente teve, incluindo o seu Bolsonaro, venceram por causa de joia e reprova a uma decisão de aumentar ou não aumentar o preço da gasolina. Se não aumentar o preço da gasolina, Bolsonaro vai crescer onde? Por quê? Junto aqui faixas do eleitorado. É a mesma coisa que a gente estava discutindo agora há pouco a respeito de botar a ministra como companheira de chapa do Bolsonaro. Você imagina alguém dizendo assim, não, bom, agora que ele botou a ministra da Agricultura como companheira de vice-presidente, agora eu quero mais 4 anos de Bolsonaro. Como assim? Alguém é tão ingênuo, tão bobo, de reagir mudando seu voto em função de aumentou ou não aumentou a gasolina, é claro que contribui para o desgaste. Mas é claro que não aumentar não conserta o desgaste que esse cidadão acumulou em 3 anos e meio de um governo horripilante como esse que ele fez e está fazendo, que não muda nada, se tiver mais ou menos, sei lá, X centavos no preço da gasolina, do álcool e do diesel. Grandes coisas. Marcos, para encerrar, dá para você nos falar sobre as eleições estaduais, não Lula nos estados, mas as eleições estaduais para governador. A Lígia está nos ouvindo, vai aumentar, vai redobrar a atenção dela aqui, ela que é coordenadora da campanha do Haddad. São Paulo, que cenário você vê? Olha, Mauro, todas as pesquisas, sei lá, bem feitas, corretas, feitas em São Paulo, mostram que o Haddad tem uma grande chance de vencer a eleição este ano. É até possível, dependendo do modo como a coisa se organizar, que ele até vença em primeiro turno, o que seria uma coisa realmente extraordinária. Eu não estou querendo nem exagerar no otimismo, mas não posso deixar de reconhecer que ele tem hoje uma posição muito confortável nas pesquisas. Os adversários dele são 2 principais, são 2 políticos muito desgastados, nem tanto por si mesmos, mas pelo que eles representam. Esse período muito criticado na opinião pública, especialmente no eleitorado popular, do governo do Dória, o vice do Dória, não consegue se livrar de ser o vice do Dória, que ficou esses anos como companheiro de governo do João Dória, que as pessoas não gostam, não queriam que se continuasse no Palácio dos Bandeirantes, não queriam que ele fosse presidente. Dória, quando saiu do páreo de presidente, estava com 4% para presidente no estado que ele governava. Então, Haddad hoje, claro que ele continua a ter os problemas de políticos da esquerda, políticos do PT, num estado em que existe uma base importante de voto de centro-direita e de direita. Mas a posição que ele está hoje é, de longe, a melhor que um candidato desse campo teve em qualquer eleição moderna no Estado. Então, quer dizer que Haddad já ganhou? Não, ninguém ganha uma eleição de véspera. Você tem chances maiores e menores. E eu acho que o Haddad hoje é um franco favorito a ganhar a eleição. Ele está fazendo uma campanha correta, ele, em momento algum, sobe no salto alto, ele, em momento nenhum, ele desconsidera a importância de apoios, e ele está com um cartão de visitas muito bom. Enquanto o cartão de visita do Tarcísio é essa porcaria de Bolsonaro, e o cartão de visitas do Rodrigo é esse governo muito mal avaliado, do Dória, um político muito mal avaliado, esses são os cartões de visita de 2 candidatos que precisam
de cartão, é porque eles são desconhecidos. Do outro lado, o cartão de visita do Haddad é bom pra caramba. É Lula, é Alckmin, uma parte grande do sentimento progressista, Boulos, Marina. Ele pode ter do lado dele um conjunto de forças políticas de liderança respeitáveis, que sempre estiveram do lado certo. Eu acho que ele está bem e tende até a melhorar daqui para frente. E o Freixo? Parece uma disputa renhida com o governador bolsonarista e genocida, né, do Rio de Janeiro. A novidade com o Freixo é essa. Entrevistei essa semana o César Maia, ele está pronto para ir para a pista com o Freixo. Como é que você vê o cenário no Rio? O Rio tem um cenário de opinião pública muito peculiar, né, irmão? É um estado muito, sei lá, muito machucado pelos últimos muitos anos de governos estaduais que terminaram de maneira completamente, sei lá, desmoralizada. Se quiser ir para trás, Garotinho terminou mal, Rosinha terminou mal, Sérgio Cabral foi o que foi, Pezão foi o que fez, esse Witzel que fingia que era um cara de elevada moralidade saiu escorraçado do Palácio Guanabara. Então, é uma história tão longa já de fracassos morais, políticos e administrativos, que o eleitorado do Estado está extremamente descrente de tudo. E não sei se acredita que esse governador atual conseguirá fazer alguma coisa num segundo mandato. Eu acho que seria importante motivar outra vez o eleitor fluminense a fazer uma escolha a respeito de mudança de estilo. Não é o projeto para a região tal, para aqui ou para ali, para a área A, B ou C. É realmente assim dizer, nós temos que mudar esse Rio de Janeiro. E eu acho que uma candidatura do Freixo com o PT, com, vamos dizer, uma parte civilizada da centro-direita do Estado e brasileira, eu acho que isso vai ajudar. Eu acho que tem que isolar esse bolsonarismo miliciano de matar povo nas comunidades. Se conseguir fazer uma campanha nesses termos, é possível dar alguma esperança para o eleitor, que é isso que está faltando. Porque esse Cláudio Castro sobrevive nesse quadro de ninguém presta, não pode confiar em ninguém, deixa esse cara aí. Porque, francamente, está longe de ser, em qualquer plano, uma alternativa ao que pode ser a candidatura do Freixo. Marcos, apesar da aliança Calil-Lula-Alckmin ter acontecido já faz 3 semanas, o lançamento oficial dessa aliança aconteceu em Uberlândia agora, 2 dias atrás, num evento realmente bombou, e me pareceu interessante a mudança da postura do Zema. O Zema, que vinha aparentemente mantendo-se distante do Bolsonaro, tentando se colocar como um candidato quase que independente, ele aderiu ao Bolsonaro e a todos os métodos bolsonaristas, soltou um tweet absurdo, xingando Lula, né, logo quando Lula chegou de manhã, lá em Minas Gerais, de certa maneira dizendo que era ladrão, estimulando, de certa maneira, esse ato ignóbil, né, que foi feito lá, criminoso, de jogar pesticida agrotóxico em cima das pessoas. Então, o cara é governador do estado, em tese está dizendo que vai ser reeleito. O cara que vai lá é o cara que vai ser provavelmente o próximo presidente da República. O cara está
rasgando a relação entre o que seria governador e o que será presidente, jogando no lixo essa relação em prejuízo do próximo, do que seria o próximo. Enfim, me deu a sensação que ele está se vendo em palpos de aranha, como diziam os antigos ali, né? Francamente, não chega a ser tão extraordinário assim esse tipo de comportamento, que, no fundo, essa coisa de bonzinho, simpático, mineirinho do interior, essa imagem que ele cultivou durante muito tempo, não resistiria a uma contraposição entre o Calil, que é um sujeito, vamos dizer assim, mais afirmativo, que gosta da polêmica, de fazer a crítica e até não se incomoda em ser criticado. Eu acho que o Calil tem muito mais o perfil de uma eleição como essa que nós estamos fazendo entre esse tipo de gente e o outro tipo de gente que sabemos que é majoritária, mas que precisa encerrar esse capítulo de aberto, por razões que não precisa aqui retomar, em 2018. Então, eu acho que o Zema andou posando de bom moço, mas vamos dizer assim, a casca é fina. É só a coisa começar que o bom mocismo foi embora. Foi embora. Cenário difícil para ele lá, né? Calil favorito nessa altura do campeonato, você acha? É difícil decretar, porque o problema do Calil não são as coisas que ele faz ou não faz. É porque ele é realmente muito pouco conhecido. E ele fora da capital e do entorno de Belo Horizonte, de algumas outras partes do estado, o Calil é um ilustre desconhecido. E ele precisa de uma apresentação. Ele escolheu, conjugou, que ele terá a melhor carta de apresentação, a melhor identidade possível, sendo o candidato do Lula. Mas eu acho que é claro que ele tem chance. As pesquisas mostram que quando você lembra o eleitor que Calil é o candidato do Lula, ele imediatamente empata com o Zema. E é um empate que é favorável para o Calil, porque é um empate que vem apenas da declaração do entrevistador, dizendo assim, sabendo que o Calil é o candidato do Lula, como é que você votaria? Digamos que seja essa a pergunta. Esse é um estímulo frio e fraco. É uma pessoa que o cidadão ou a cidadã nem conhece e está dizendo que o Calil é o candidato do Lula. É totalmente diferente no dia em que o Lula disser isso. Aí já é um apoio, vamos dizer assim, a quente, que é completamente diferente do caso do que a gente estava falando há pouco, do Haddad em São Paulo. As pessoas sabem que ele é do PT. Ele vai usar 13, ele tem um símbolo, ele tem uma marca, que o Calil não tem. É mais difícil o Calil ser associado a Lula, porque, afinal de contas, ele está no PSD, num partido bolsonarista. Então, não é fácil essa transferência de imagem e de apoio de Lula. Não é que seja impossível. É diferente no caso, por exemplo, do Haddad, que é automático. Quem que é o candidato do Lula? É o candidato do PT, pronto. Simplificou a guerra. Em Minas não é assim. Queria te perguntar, para encerrar, mais 2 estados que o Daniel Miadi, lá de Tóquio, perguntou, e que parece uma situação bem mais complexa, né? Rio Grande do Sul e Bahia. Como é que você vê o cenário nesses 2 estados? Eleição estadual. Eleição estadual. O Rio Grande do Sul, tudo que eu já vi de pesquisa lá, mostra que primeiro tem que organizar
a oferta. O restaurante não tem ainda um cardápio pronto. Como é que você quer que o freguês, que o cliente faça o seu pedido? Ele nem sabe quais são as opções. A primeira coisa que você faz quando você chega no restaurante é pedir o cardápio para ver o que você vai pedir. E se não tem um cardápio? Assim, o que eu posso comer aqui no seu restaurante? É mais ou menos o que está acontecendo na eleição no Rio Grande do Sul, na eleição de governador. Está tão indefinido, não por uma razão de procura, mas por uma razão de oferta. Tem 4 ou 5 candidatos do campo da coligação Lula, PT, PSB, PCdoB, etc. Você soma todos os 7 partidos da coligação, cada um, não vou dizer exatamente isso, mas não está muito longe de um cenário de, nesse conjunto de partidos, ter 4 ou 5 candidatos. Em alguns partidos, mais de um. Então, a primeira coisa para poder responder o que tende a acontecer na eleição de governador no Rio Grande do Sul é o sistema político apresentar um cardápio pronto, definido para o eleitorado. Enquanto isso, qualquer coisa pode acontecer. E Bahia? Eu acho que existe uma disposição do eleitorado baiano de, depois de passar 4 administrações seguidas do PT no Estado, nós estamos falando de 16 anos, há uma certa atração no eleitorado do Estado por voltar a conhecer o carlismo moderno, o carlismo do ACM Neto, que é considerado um bom prefeito em Salvador, continua a ter uma base importante de votos no interior do Estado, e é o representante de um período que, vamos admitir, que dos governos de direita brasileiros nos períodos, sei lá, até os anos 2000 e pico, estava dando certo. O carlismo na Bahia não provocou um desastre como esse Fluminense que a gente estava falando aqui. Bons governadores, bons governos, bons projetos, com todo respeito à esquerda baiana hoje, tem muita gente no Estado que acha que não era tão ruim assim a vida no Estado, o governo, as coisas funcionavam no carlismo. Quem sabe não está na hora de dar uma chance, dar outra chance a um representante desse campo, que não é muito diferente no sinal trocado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também foi um Estado com uma tradição de voto na esquerda. Vários governadores de esquerda, do PT, vamos dizer, do PMDB progressista, ganharam eleições no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi virando mais para a direita e não deu certo. Os últimos governos, tanto na Prefeitura de Porto Alegre como no governo do Estado, não foram um governo muito mal avaliado, muito ruim. Então, o eleitor gaúcho olhar e dizer assim, eu era feliz e não sabia, e voltar a votar na esquerda é perfeitamente possível. Perfeito. Um pouco parecido com o caso da Bahia, com o sinal trocado. Bom, vocês repararam, né? Não tem dessa. O Marcos não está aqui para alisar, está aqui para fazer análise da realidade. Então, cenário no Rio Grande do Sul de indefinição, mas de boas possibilidades, e um cenário de dificuldade na Bahia. Um cenário de dificuldade. Vamos ver, vamos acompanhar esse processo. Marcos, nossa, homem, estamos falando 1h15 aqui, já tomou água algumas vezes, até vou tomar minha água aqui, que eu vejo o Marcos tomando a dele e eu não tomo a minha. Muito obrigado. Bom fim de semana para você. Até sexta-feira que vem. Foi realmente mais uma aula. Muito impressionado com os seus mapas aqui.
Né? Quero brindar, então, com água a sua sabedoria. E uma coisa importante, sabe? E o Lula foi professor disso e o Marcos também é não ceder às maiorias eventuais, né? Não ceder à maioria que fica dizendo que Bolsonaro isso, né? Que a pesquisa está mostrando isso, aquilo. Não, o Marcos se manteve na linha esse tempo todo, sou testemunha disso. A gente está junto aí há 2 anos, olhando pesquisas quase que semanalmente, e agora semanalmente. Impressionante para a consistência. Obrigado, Marcos. Obrigado a você, Mauro. Um abraço a todos. Foi muito bom conversar aqui. Bom resto de feriado para todo mundo. É isso aí. Um abraço.